todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Esse precisa ser o nosso testemunho, a nós que um dia fomos tocados pela graça de Deus e precisamos permitir que esta graça continue revigorando nossas forças, nossa fé, nossa esperança, para que, uma vez tocados pelo Evangelho de Jesus, a gente possa viver esse Evangelho de modo concreto, levando a todos essa boa nova de libertação e de salvação que Jesus veio trazer para nós. E Paulo é para nós um exemplo de que todos nós podemos ser tocados pela graça de Deus. Nós vimos hoje na primeira leitura, Paulo narrando para nós um pouco da sua trajetória. Paulo era fariseu, formado na escola de Gamaliel, um homem que sabia da lei, sabia a palavra de Deus, era um homem extremamente culto, sábio, mas no decorrer da sua vida, ele passou a trabalhar para os romanos, e ali ele se tornou o quê? Ele mesmo fala hoje, um grande perseguidor dos cristãos. São Paulo, antes era chamado de Saulo, nascido em Tarso. Ele consentiu, inclusive, na morte de muitos cristãos. Quando a gente acompanha Atos dos Apóstolos, nós vemos que quando Santo Estevão, primeiro mártir, que foi morto apedrejado, vai dizer o livro dos Atos dos Apóstolos, ali, diante daqueles homens que estavam apedrejando Estevão até a morte, estava um jovem, chamado Saulo, da cidade de Tarso. E hoje também São Paulo nos narra como se deu a sua conversão. Ele, no caminho para Damasco, ele era o terror dos cristãos, porque os cristãos, alguns tinham medo dele, porque ele perseguia, entregava e colocava na prisão os cristãos. E aí o que acontece? No caminho para Damasco, a graça de Deus toca a vida de Saulo, e a sua vida, a partir daquele momento, não será mais a mesma. Ali ele cai por terra e vê um grande clarão, e a voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ali, naquele momento, a vida de Paulo passou por uma profunda conversão. De perseguidor, ele se tornou apóstolo de Jesus. Mas Paulo passou por um caminho, um caminho pelo qual todos nós também somos chamados a passar, na conversão. Ali, na voz que falava com Paulo, com Saulo, ele, o que ele fez? Ele se deixou ser batizado, recebeu o Espírito Santo e recebeu as instruções de Ananias. Ananias representa aquela comunidade cristã que acolhe um novo membro, que faz com que aquela pessoa conheça a fé, seja batizada e ali receba então a instrução. Nós também precisamos, não é porque nós estamos na fé ou somos convertidos, é que nós não vamos também abrir espaço para os outros. Nós, como igreja, como nos ensina o Papa Francisco, a gente precisa ser uma igreja que acolhe as pessoas, que mostre o caminho da fé e que leve as pessoas ao aprofundamento da fé e do conhecimento de Jesus Cristo. Paulo passou por isso, E aí, depois de tudo aquilo que ele viveu, ele se apresentou à comunidade de Jerusalém, conheceu Pedro, os apóstolos, e ali Paulo iniciou a sua longa jornada até o último dia da sua vida. E ali ele pôde experimentar, como discípulo de Jesus, como apóstolo do Senhor, a graça de Deus, que tudo transforma na nossa vida e nos capacita para a missão. Todos nós somos missionários, o batismo nos configura nessa realidade. E aí, uma vez agraciados por este batismo,
nós precisamos o quê? Evangelizar. E Paulo soube muito bem interpretar essas palavras de Jesus. É claro que Paulo não conheceu Jesus histórico, Paulo não conviveu com Jesus, né? Mas a experiência que Paulo teve foi com Jesus ressuscitado, né? E essa experiência foi fundamental para a sua vida, porque ele, como apóstolo, ele soube entender, traduzir muito bem na sua vida e no seu coração, que anunciar o Evangelho é o objetivo central da sua vida, a ponto dele dizer: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E Paulo fez isso com muita coragem, com muita fé, e Paulo sofreu muito por causa do Evangelho, né? Sofrer por causa do Evangelho vale a pena? Vale, ou se vale. Só que a gente não quer, né, muitas vezes, porque a gente quer um Evangelho opa, gostoso, né? A gente quer aquele Jesus glorioso, né? A gente quer aquele Jesus que nos coloca dentro de uma redoma de vidro, onde nada acontece, né? Mas se a gente vive assim, que testemunho que nós vamos dar? Não é verdade? Se a gente não enfrenta as coisas diante da missão, que frutos, que testemunhos nós vamos dar, né? Às vezes nós temos muito medo e receio das coisas, às vezes a gente não quer se abrir para a graça que Deus quer nos dar, anunciando, sendo seus anunciadores. Quantas vezes nós deixamos de lado aquilo que Deus tem para nós, porque nós muitas vezes não nos queremos nos comprometer com as coisas de Deus, porque a gente tem medo da fofoca, a gente tem medo da perseguição, a gente tem medo daquela pessoa que vai nos perseguir, a gente tem medo daquilo do padre, a gente não gosta do padre, é isso, é aquilo, a comunidade não vai para frente. Por quê? Porque nós muitas vezes não estamos amadurecidos nesse compromisso que São Paulo teve. Porque olha, veja o que São Paulo sofreu. Tem uma passagem da Sagrada Escritura, numa das suas cartas, ele vai dizer: olha, eu já apanhei muito por causa de Jesus Cristo, eu já levei um monte de coisa, já me roubaram, já bateram em mim, já naufraguei no mar por causa do Evangelho, mas ele não desistiu. Por quê? Porque a graça de Cristo está acima de tudo. Se nós abraçamos a missão que o Senhor nos dá, nós temos que ter a consciência de que o Senhor nos capacita para isso. Então a gente não precisa ter medo. Vamos sofrer? Vamos, mas vale a pena sofrer, porque aquilo que nós vamos alcançar é muito mais do que esse mundo tem a nos oferecer. Às vezes a gente está mais preocupado com o que o mundo tem a nos oferecer, com os títulos, as honras, os aplausos, mas o que é mais importante é viver para Cristo e aquilo que Ele tem para nós. E a gente vê São Paulo no final da sua vida dando esse bonito testemunho, né? Combati o bom combate, guardei a fé, e agora tenho a certeza de que receberei a coroa da vitória, porque o Senhor, justo juiz, vai me dar essa coroa quando eu completar a minha carreira. Oxalá se nós também tivéssemos esta mesma conclusão, que diante de uma vida dedicada, doada ao Evangelho, à boa nova de Jesus, que nós possamos ter a certeza de que receberemos no final da nossa vida o prêmio que o Senhor tem para nos reservar. É este prêmio que precisa ser para nós a certeza que move o nosso existir e a nossa missão. Então que Deus abençoe a nós nesse dia tão especial para essa comunidade, e que hoje nós possamos assumir esse compromisso que iniciou com o nosso batismo, e que hoje vai ser renovado neste altar, nessa comunidade com vocês. Que nós possamos abraçar esse projeto que Deus hoje coloca aqui nesse condomínio, na vida e na família de cada um de vocês. Ide e anunciar o Evangelho. Não é só vir aqui na missa, é necessário de porta em porta, de vizinho a vizinho, dizer: vamos participar da missa. Precisamos ser como Ananias, que acolheu Paulo, né? Vamos
acolher mais pessoas, para que a gente faça dessa comunidade um lugar de irmãos, um lugar onde se coloca o Evangelho de Jesus como prioridade, assim como fez o nosso padroeiro São Paulo. Então, conto com vocês e que a gente possa continuar a dar passos significativos para o crescimento dessa comunidade. Vai ter um outro condomínio aqui agora, né? Então, né? E a igreja não pode parar, né? Eu fico preocupado porque só nessa avenida aqui tem umas 4, 5 igrejas evangélicas. E eles estão de parabéns. Agora nós não podemos ficar para trás, né? Ficar de braço cruzado até quando? Muitas famílias ainda virão morar aqui. E a gente vai fazer o quê? Vai cruzar os braços? Vai viver de qualquer jeito? E o nosso compromisso batismal? Como é que fica? E o nosso compromisso com o reino de Deus? E o nosso compromisso com o anúncio do Evangelho? Então vamos hoje nesse altar, diante do testemunho de São Paulo, diante da palavra de Deus e da Eucaristia que vamos receber, vamos nos colocar na presença do Senhor e dizer: eis-nos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade e anunciar o Evangelho a toda criatura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.